Olá, e hoje o papo aqui da nossa jornada, a jornada da reconexão, é sobre a separação, digamos assim, que acabou acontecendo aí ao longo da história da humanidade, do nosso hemisfério esquerdo com o nosso hemisfério direito do cérebro, e o porquê da importância da gente começar a compreender da reconexão desses dois lados, né? Então, estamos aqui com Flávia Vivacqua, a nossa grande iniciadora aí da Escola da Regeneração, do Design Regenerativo. Eu sou Cassiana Buozzi, sou uma das pessoas que sustento aqui no canal os pilares de futuros regenerativos, e estamos juntas no curso de liderança regenerativa, Flávia facilitando, eu co-facilitando, falando desses temas todos, entre tantas outras coisas, né? Pensamentos bem sistêmicos, profundos, de segunda camada, enfim, um monte de coisa que a gente gosta bastante de falar. Vem falando aqui no canal em diversos outros episódios, não só em que estamos juntas, mas com tantas outras pessoas bem bacanas aqui ancorando diversos papos aqui no nosso canal. Mas o papo de hoje, então, é sobre essa separação dos nossos lados aí do cérebro. Flávia, o que você pode aí nos ajudar para a gente se situar, né? Do que se trata, em primeiro lugar? Vamos falar de um lado de cada vez. O hemisfério esquerdo, em primeiro lugar. Quais são esses traços, assim, do nosso hemisfério esquerdo que a gente, enfim, que todos nós temos e a gente pode ver isso bem presente, especialmente no dia a dia aí das organizações? A gente pode dizer, bom, o cérebro é muito mais complexo, a gente está descobrindo, aí a ciência está descobrindo as suas funções, todas as suas funções, novas, até a sua própria estrutura, mas o que já é conhecido é que o hemisfério esquerdo, né, que num cruzamento domina o nosso lado direito, ele é muito mais racional. E ele cuida da nossa capacidade de ver, de dar foco, né? De ver detalhes. Ele ele que cuida da nossa capacidade de linguagem, da nossa capacidade de, de linearidade, de compreensão linear da realidade. É ele que possibilita esse raciocínio, essa razão, né, que nos possibilita dar estrutura para as coisas, planejar, criar estratégias, entender consequências. Então, tem um. E é ele também que nos permite discernir. Então, na hora de essas distinções, esses distinguir, são importantes. O que acontece é que nos últimos 500 anos ou mais, né, acho que desde Descartes, quando você coloca o racional como uma qualidade humana acima de todos os outros animais, né, de todos os outros seres vivos, e diz, bom, é essa racionalidade que nos diferencia e nos torna o ser mais importante do planeta. Quando a gente faz isso, a gente cria uma hierarquia e a gente cria essa ruptura onde a gente nos desconecta, né, das outras qualidades e das outras habilidades e importâncias que existem né, dos outros seres, mas não só dos outros seres, mas das nossas próprias habilidades. A gente embota determinadas habilidades que a gente poderia estar desenvolvendo e que hoje a gente está vendo que elas são muito poderosas e importantes para para valorizar e para dar lugar para essa racionalidade, né? Que passa a ser uma racionalidade também mais fria. Ela é considerada mais fria no sentido de que ela embota as emoções, ela embota o sentir, né, o sensorial. Então, e quando a gente faz isso, a gente perde
potência da nossa criatividade. Mas eu já estou adiantando aqui a nossa conversa, né, Cássia? Não, mas super bacana, porque essa é a conexão agora com o lado direito, né? E é super importante, pessoal, a gente lembrar que não significa que essas características não sejam ainda muito valiosas para os dias de hoje, né? Pelo contrário. A diferença é que, como tudo, a gente diz que tem luz e sombra, aspectos positivos e negativos. Então, quando a gente diz que essas características também não só nos ajudaram a chegar até aqui como sociedade, como humanidade, né? Tem o porquê da razão disso tudo. É importante a gente começar a observar que existem algumas sombras. E essas sombras, agora, a gente também, com muito mais clareza de todas elas, não à toa a gente começa a entender o porquê também dessa importância da gente resgatar elementos típicos do hemisfério direito, e não só resgatá-los, mas integrá-los. Mas ainda falando desse lado, até para a gente compreender essas diferenças, né? Então, falando agora um pouquinho do direito, Flá, o que você pode trazer e dividir aí com a gente das características do nosso lado direito? Nosso lado direito, cruzando, ele vai reger o nosso lado esquerdo, e aí é bom a gente lembrar que é o nosso, onde fica o coração, né? E a gente costuma dizer que é esse pulsar, né? Uma das características é essa capacidade de perceber os ritmos, né? Perceber o pulsar de si mesmo, do próprio corpo, mas também daquilo tudo que está acontecendo em volta de si, né? É também um lugar mais afetivo, é um lugar que vai estar dando foco, né? Como é um lugar de sentir, do sensorial, né? Do quente, do frio, do corpo, das sensações do corpo, é um lugar onde você começa a perceber, você não consegue mais, ou não dá importância tanto no foco, no pequeno, no mínimo, mas você começa a ter uma visão mais macro, uma visão mais sistêmica, uma visão mais ampla. Você busca olhar para o todo, né? E nessa ampliação de visão, a importância que se dá é nas relações, nos vínculos, nas conexões, né? Nas conexões, não mais na separação, naquilo que distingue, mas naquilo que une, né? Naquilo que conecta, naquilo que dá sentido, naquilo já não é mais linear, já é sistêmico, né? Já consegue ver, digamos assim, se o racional ele é o enquadramento, né, bidimensional, no sistêmico ele já é tridimensional, você pode olhar uma coisa sobre diversos ângulos, né? Então, essa visão tridimensional ela é muito mais complexa, então a gente começa a lidar com uma complexidade maior, é uma capacidade de lidar com a complexidade. Então, o que mais que a gente pode dizer? Eu acho que essas são. Quando a gente começa a lidar com essa complexidade maior, a gente a gente tem mais informação também reunida. E, ao mesmo tempo, como a gente começa a ter uma visão mais completa, vamos dizer assim, a gente também consegue enxergar as lacunas. Isso nos exige uma criatividade maior. Então, o hemisfério é o hemisfério direito que vai cuidar dessas características, né? Então, a gente já sabe hoje que já não é mais, não faz mais sentido essa cisão. Essa aqui talvez seja o nosso principal sentido aqui que essa cisão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né, entre o racional e o intuitivo, entre o foco e o sistêmico, né,
o todo, quer dizer, que essas polarizações elas não fazem mais sentido hoje. E o que a gente precisa é realmente unir essas qualidades, essas habilidades, né, essas competências. E você diz isso, e eu aqui pensando, né, comigo, nós sabemos até certo ponto, mas a gente vê que trazer isso para a prática, principalmente para dentro das organizações, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não é tão simples assim, né? Então, eu estou aqui pensando, parem para pensar, pessoal, hoje, quando a gente olha para a maior parte das organizações, sejam aquelas que a gente atua ou que, enfim, que a gente observa no mundo, elas têm características mais de hemisfério esquerdo ou de hemisfério direito, ainda hoje, independente da gente compreender a necessidade dessa fusão, né? Então, você está na dúvida? Eu vou aproveitar e passar uma tabelinha rápida aqui para a gente fazer uma comparação rápida agora de hemisfério esquerdo com direito, né? Então, algumas qualidades do esquerdo, você contra mim, e qualidade do hemisfério direito, somos todos um. Gente, vamos parar para pensar que eu sei que algumas pessoas podem pensar assim, né? Ouvindo, por exemplo, quando eu faço esse comparativo. Ah, você contra mim, tá vendo? O esquerdo, olha, que coisa ruim isso, aquilo e tal. Mas tem alguns momentos, na verdade, que ativar isso na gente é muito importante, como, por exemplo, numa questão de sobrevivência. Lógico, não com o coleguinha aí do lado na nossa organização, né? Mas pensando, um leão vem te atacar. Tem que acionar o lado esquerdo mesmo, né? É instintivo do humano. Então, não existe uma característica aqui que seja melhor do que a outra. A gente só está diferenciando, né, o que um lado está mais ativado e o que o outro está mais ativado. Então, uma outra qualidade do lado esquerdo é a linearidade. E o lado direito, o sistêmico. O esquerdo é mais causal e o direito mais relacional. O esquerdo, foco nas partes, e o hemisfério direito procura entender o todo. O esquerdo, estrutura e ordem, e o direito, criatividade fora da caixa. O esquerdo, polarização, e o direito, vê através das tensões. Então, era isso que eu queria aproveitar aqui ainda e complementar, e saber de você agora, Flávia, quando a gente fala também nessa questão das organizações, do mesmo jeito que eu trouxe essa provocação, e aí, né? O que a gente tem visto ainda como uma característica dentro das organizações? Me diz agora se você tem conhecimento de algumas organizações, algum exemplo, aí seja no Brasil, no mundo, enfim, qualquer coisa que você possa nos dizer assim, ó, olhem para essa, talvez para esse exemplo ou aquele, aonde já começa a dar indícios dessa integração desses hemisférios, ou se não for uma organização, talvez alguma liderança que você aí tenha em mente, que a gente já comece a perceber essas integrações todas? Bom, eu não sei, eu sou péssima para nomes e exemplos. Talvez você, certamente, Cassiana, tenha muito mais a oferecer para essa própria pergunta que você fez. O que eu gostaria de chamar a atenção é que, quando a gente fala de organização, a gente pode estar olhando com essas características para dentro da organização, né, para esse lugar, né, quais são, qual é, como que você está, como a sua organização funciona? Ela está compartilhada em várias caixinhas, em vários setores e departamentos, ou ela tem uma organização mais circular, mais fluida, né? Você pode dizer, vocês se desenvolvem, vocês abrem espaços de diálogo, né? De ter uma gestão de avaliações mais constantes, de ter uma gestão que vai evoluindo, ou é uma gestão completamente hierarquizada? E aí a gente também pode olhar, isso eu estou dando alguns pequenos exemplos, assim, mas só para dizer que a gente também pode olhar para a relação dessa organização para fora dessa organização, né? Quando você
aonde a sua organização está? Ela se relaciona com a comunidade do entorno ou não, né? Você cria benefícios, né? Essa organização ela cria benefícios aonde ela está localizada, ou ela simplesmente explora e lança isso para longe dali. Quer dizer, então, tem várias perguntas que podem ir sendo feitas, seja para a porta para dentro da organização, seja para fora, para ir distinguindo, para ir percebendo o quanto que no seu dia a dia do teu trabalho você está ou não conseguindo equilibrar essas dinâmicas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vê, acho que mesmo o papel de liderança está mudando demais em relação quando a gente começa a pautar, a incluir, né, essas características que não foram por séculos características valorizadas, mas que hoje a gente está vendo como imprescindível para ter futuros regenerativos de fato, né? Para ter um designer de ação de fato regenerativo, né, no mundo. Então, acho que é isso que eu queria trazer para chamar a atenção quando a gente está falando de liderança e organizações. Sim, sem dúvida. Até lembrando da própria Vagas, é um dos cases que a gente sabe que no Brasil, falando de Brasil, né, não necessariamente que esteja no ápice dessa evolução e dessa compreensão, mas acho que é uma das empresas aqui que a gente entende que dá para começar a se inspirar, pelo menos em direção, pelo menos do ponto de vista de orientação para esse caminho da compreensão do que é, de fato, ser uma organização viva, um organismo vivo cada vez mais, né? Acho que temos alguns outros excelentes exemplos de liderança, não só aqui no Brasil, mas no mundo também. A própria Jacinda, né, a ex lá da Nova Zelândia, que a gente vê que, a partir do momento que não só ela fez tudo o que ela fez, né, dentro de um contexto que ela fez, mas agora, mais recentemente, abre mão desse lugar em que ela estava ali na liderança daquele país e diz que, olha, não, eu estou, de alguma forma, sentindo que para mim deu. É um outro grande exemplo aí de como, de alguma forma, ela tem se mostrado uma líder bem integrada em muitos aspectos. Enfim, é isso, pessoal. Então, temos alguns outros vídeos aqui também para nos entendermos cada vez melhor aí com essas jornadas da reconexão, entendendo que ainda temos, infelizmente, muitos aspectos muito fragmentados, mas estamos aí nesse caminho de não só nos conscientizarmos da necessidade dessas reconexões, mas principalmente partirmos para a ação de alguma forma. Uma das formas de partirmos para a ação é entendendo e conversando com outras pessoas que já vêm investigando também tudo isso. Então, é isso, Flávia. Gostaria de deixar algum recado final para a gente terminando aqui o nosso episódio de hoje? Eu gostaria de convidar todo mundo a estar, na verdade, compartilhando esse vídeo, estar assistindo e também estar compartilhando com a gente novos temas, novos interesses. Muito legal. E dúvidas, comentários, pessoal, deixem aqui também. Um like, se fizer sentido para você, sempre nos ajuda aí também para entender, né, se esse papo todo está fazendo sentido para quem nos acompanha aqui no canal. E é isso. Aproveitem para conhecer o nosso curso de liderança regenerativa, ministrado, facilitado pela Flávia Vivacqua, onde eu também acabo co-facilitando esse processo com ela. Mais informações aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Checa aí os outros episódios todos da nossa jornada da reconexão. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigada.